Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre o livro Pão Nosso, encontramos o texto do item 9, que trata de homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Jesus, Mateus 7:24. Olha, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por dificuldades. E essas dificuldades, elas nos impulsionam a compreender a Deus, né? Isso é a parte mais importante da dor. A dor, ela será o chicote da correção, da lei. Ela será o nosso condutor, né, de retorno à casa do Pai. E se retorna à casa do Pai, construindo, realizando, a partir de comportamentos de resiliência, resistindo ao mal, né? Temos que resistir ao mal. Esse é um caminho que não existe outra opção, ou seja, a evolução nos impulsiona para isso, a resistência ao mal. Por isso que ele se nos apresenta constantemente. O mal se nos apresenta constantemente. Quanto mais formos servidores fiéis, mais estaremos combatendo o mal. Então, esse nosso diálogo de hoje sobre o livro Pão Nosso, nos traz a lição de grandes pregadores do Evangelho, né? Os grandes pregadores do Evangelho nos traz essa percepção de que a resistência ao mal a partir de obras, né? Como assim a partir de obras? A gente tem que começar a construir por ensaios, né, os caminhos que nos levam ao Pai, né? Já entendemos que a caridade é um desses caminhos. Então, por que não nos aplicamos a ela? Quando iniciamos a aplicar a caridade aos nossos caminhos, a gente começa a construir, né, um castelo de proteção que lá na frente nos dará a capacidade de reagir ao mal, né? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, quando vem a explosão do desespero, quando vem a explosão do medo, conseguem parar e refletir, é que começaram a compreender ao Pai. Essas pessoas, elas não foi de uma hora para outra que elas resistiram, que elas passaram a ter pensamentos construtivos ao invés de pensamentos destrutivos. Então vamos pensar um pouco. Por que a gente vê sempre no outro o mal? Será que o mal não está dentro de nós? Certa feita, eu comecei a abrir o livro Pão Nosso e abrir sempre no mesmo item, né? Se intentas fazer o bem, é que o mal está contigo. Eu ficava, não entendia por quê. Por que repetidamente abria sempre esse texto? Se intentas fazer o bem, é porque o mal está contigo. E aí, com o tempo, comecei a refletir de que, na realidade, o mal está dentro, não é externo, não está com o meu inimigo, os meus amigos. O mal está dentro de mim. E é contra esse dentro de mim que eu tenho que começar a realizar coisas boas. Então é como se eu estivesse fazendo uma construção de um novo caminho dentro de mim. Somente a construção de um novo caminho exclui o caminho antigo, exclui esse caminho que estava dentro de mim e que eu resistia tanto em perceber a Deus, né? O interessante é que o mestre destaca que entre os discípulos, aquele que lhes ouve o ensinamento e os pratica é o mais aplicado, o que tem mais fé. Então a gente tem um evangelho rico, lindo, mas que a gente teoriza o evangelho. Nós somos teóricos do evangelho. E essa teoria, ela não nos dá
a proteção da fé. Essa teoria, esse rebuscado mental, né? A nossa mente ela tem essa capacidade de nos iludir. Então, às vezes, quando a gente fala aqui, ou vai a uma palestra, ou então dá uma palestra, a gente fica na ilusão de que aprendemos aquela lição. Mas nós aprendemos a lição mesmo na prática, né? Quando a gente passa pela tentação. Então, muitas vezes nós nos revelamos impacientes, ou seja, temos dentro de nós uma característica que tem e deve ser mudada, da impaciência. E aí o que nós fazemos? Nos afastamos dos problemas. Por quê? Porque a gente sabe que se nos aproximarmos do problema, estouraremos. E isso é solução? É claro que não. Claro que é a prática que vai nos fazer compreender que a impaciência não resolve problemas. A impaciência não soluciona as nossas demandas. Então temos que aprender o quanto antes que exercitar o bem todos os dias, se lançar e se promover a um auxílio a quem precisa, por exemplo. Utilizar da caridade como uma condição, como se chama no direito, sine qua non. Que é uma condição sine qua non? É uma condição necessária, indispensável. É como se a gente utilizasse o remédio de Deus para amenizar as nossas dores. Então a gente vai substituir os nossos comportamentos, criando novos comportamentos. Essa é a realidade. Recentemente estávamos passando por certas dificuldades e eu pude perceber que a gente precisou sofrer, precisou frear, né? Então, silenciar, acho que o termo é esse, silenciar diante das dificuldades. Quando a gente silencia diante da dificuldade, não significa aceitar o maltrato dos outros, não significa receber a dor e ficar feliz, não. É contornar essa dor, é não bater direto de frente com essa dor, é aprender a lidar com a dificuldade, porque bem registrado fica que nós teremos sempre, dificuldade nós teremos sempre. Então, quando a gente fala homens de fé nesse texto, de item número 9, né? Homem de fé, ele ressalta lá em Mateus, né? Todo aquele que escuta as minhas palavras, foi Jesus quem falou, todo aquele que escuta e as pratica, né? Então, é necessário escutar? Sim, mas praticar é imprescindível. Temos que colocar nas nossas cabeças que não se passa pela legislação divina por merecimento teórico, se passa por merecimento prático. Quando diante daquela demanda que nos fez cair no passado, a gente simplesmente percebe que precisa renovar o conteúdo, precisa cortar na carne aquele comportamento antigo. Quando a gente tem essa capacidade, a gente começou a compreender a Deus, começou a ter sabedoria. Então, fé e sabedoria caminham juntos. Então, a essência do texto é exatamente o extrato da lição vista em Mateus 7,24, né? Ouvir as palavras do mestre e as praticar, né? Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. É o que a gente está fazendo aqui, exercitando a palavra, né? Mas ao falar não significa que eu superei
as dificuldades que ainda estão na minha vida, né? Aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. Aquilo que a gente estava falando. Diante da dificuldade, ao invés de blasfemar, né? Ao invés de acusar, silencia um pouco, percebe as dificuldades, cria as condições de solução sem guerra, em paz, com saúde, com Deus. Insira Deus na sua vida a partir dessa prática, né? Não é uma prática teórica, é uma prática diária. Então, se teu irmão vem pedir auxílio, estende a mão, auxilia. Se vem a guerra, aprende a conviver com ela, modifica os teus comportamentos, evita o julgamento do outro, perdoa sempre, pede perdão pelos teus erros. Então, encerramos nosso texto com que é uma análise apenas, né? É uma superficialidade das pequenas coisas que tenho aprendido na vida e tento transmitir a todos vocês. Então, é superficial, porque eu mesmo tenho minhas dificuldades e tento contorná-las, mas proponho a vocês que, a partir do estudo, ou seja, teoria, e da prática. E como é que a gente faz a prática? É servindo, não tem outro caminho. É nos colocando na condição de servidor. E aí está feito o convite, meus irmãos, meus amigos. Trabalhem, sirvam, esqueçam os erros, construam as virtudes, encham-se de luz, hoje e sempre. Muito obrigado. Tenham um bom ano. Estamos iniciando o ano de 2025 com a graça de Deus. Todos felizes, com saúde.